E torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí tudo sobre o São Paulo que enfrenta o Cruzeiro no final de semana. E eu já quero que você comenta aí, deixa o seu palpite e se você acha que o Zubeldia deve mudar a escalação do Tricolor. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, me ajudar a bater a meta de 15 mil inscritos. Estamos quase chegando, dá essa força aí para esse jovem São Paulino, beleza? Ó, a gente vai estar assistindo tudo sobre o jogo de ontem e também sobre o jogo do final de semana. No final do vídeo eu volto, a gente vai debater um pouco sobre esse São Paulo, sobre o que o Zubeldia pode mudar para o jogo contra o Cruzeiro no domingo, beleza? Créditos diretorais, tô deixando aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. A atuação do São Paulo ontem deixou o atacante Calera incomodado. Quem traz essa declaração do argentino pra gente é o Felipe Leite. Boa noite, Fê. Chega mais pra conversa. Fala, Mi. Boa noite pra você, pro Alex Miller, Alexandre Silvestre. Eu gosto de programa assim, sincronizado, porque os meninos já deram um spoiler do que a gente vai tratar aqui. A gente traz a declaração do Jonathan Calleri, atacante do São Paulo, depois da eliminação tricolor na Copa do Brasil, lá na Arena MRV. E aí eu quero também pedir para os meninos se atentarem nessa declaração do Calleri o seguinte: ele não só reclama da arbitragem, como muito bem disseram o Alex Miller e o Alexandre Silvestre, como também pontua que o São Paulo não está jogando nada e que a eliminação lá em Belo Horizonte traz um peso ainda maior para o confronto contra o Botafogo pela Libertadores. Então vamos dar uma olhadinha no que disse o atacante argentino Jonathan Calleri. A gente não está tendo a melhor performance, tudo bem. É uma coisa nossa internamente que temos que melhorar muito. Faz 3 jogos que a gente não faz gol, que não estamos criando nada, que não estamos jogando nada. Mas além disso tem coisas que vão além dos jogadores, que são as arbitragens, que tem que começar a mudar. De algum jeito tem que começar a mudar. Não sei como, mas o futebol brasileiro precisa melhorar nesse sentido. Uma coisa é São Paulo jogando, que obviamente a gente está devendo. Uma outra coisa é que nos pequenos lances a gente não está levando vantagem. Sem dúvida aumenta, hoje o jogo de Botafogo passa a ser fundamental para nós, essencial. Se a gente passa vai ser um bom ano para São Paulo, se não passa a temporada termina praticamente. Então a gente precisa fazer um jogo perfeito para passar deles. Esse incômodo do Calleri, Miller, Silvestre, todo mundo que está acompanhando a gente do outro lado da telinha, não é só com a atuação da arbitragem nessa partida contra o Atlético Mineiro. Nessa mesma declaração, o Calleri lembrou daquela polêmica que vocês já debateram bastante, do Thiago Silva colocando a mão na bola no jogo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E é isso que o Calleri se refere, essas pequenas decisões que estão sempre contrariando São Paulo. E aí eu jogo para vocês aí no estúdio, para quem está em casa, refletir. São Paulo realmente vem sendo prejudicado? Já vi que o Alex e que o Alexandre Silvestre acham que não. Quero saber de você, Mi. Um abraço. Beleza, Fê. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Será prejudicado, sim ou não? Ou tá faltando bola? Valeu, Fê. Brigadão, meu querido. Olha, antes... O Felipe foi bem aí, mostrando a declaração do Calleri, fazendo o meio-campo aí pra gente. E o Calleri... Ele tem razão quando ele fala que o São Paulo não está jogando nada, por isso até que eu acho que o Cruzeiro é favorito no fim de semana contra o São Paulo no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Vai tá baqueado, né? Até porque tem o jogo do Botafogo no meio de semana, já tem que focar esse jogo, o São Paulo vai perder pro Cruzeiro, certeza. Agora sim, não está jogando nada, mas o Calleri tem uma certa razão em relação à arbitragem, mas não que a arbitragem esteja prejudicando o São Paulo. Eu sinto que a arbitragem está prejudicando o futebol brasileiro como um todo. Todo mundo tem motivo para reclamar da arbitragem, não tem um time que está sendo só favorecido ou só prejudicado. Talvez uns ou outros podem se queixar um pouco mais por lances mais graves, como foi do Fluminense contra o São Paulo, que chegou ao ponto de ser um erro de direito, né? E era para ter sido anulado aquele jogo, aquele gol, e agora o jogo até pode ser anulado, dependendo do que o STJD for interpretar. Mas não dá para só transferir a responsabilidade para a arbitragem. Que a arbitragem está mal, uma das piores fases da história, isso é ponto pacífico. Agora, não dá para ficar falando da arbitragem como uma muleta para explicar o baixo rendimento do time do São Paulo de um tempo para cá. Não sei nem se são só 3 jogos. Eu acho que o São Paulo já deu uma caída de produção faz um pouquinho mais de tempo. De qualquer forma, o Zubeldia tem que dar um jeito aí de resolver, porque senão o São Paulo acaba ficando nesse meio termo, na coisa morna,
deixando o Zubeldia feliz, porque se chegar só até as quartas de final tá bom, e só até o G6 também tá bom. O São Paulo não está jogando nada. Eu acho que a gente deve recortar o seguinte sentido do que é não jogar nada no caso do São Paulo. Eu acho que o São Paulo está criando pouco. Eu acho que o São Paulo é competitivo. Não está faltando raça. O elenco é bom? O elenco é razoável. Melhorou em relação ao passado. O São Paulo é o quinto, sexto time aí, né? Então o Atlético está na frente, na minha visão. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, talvez até Internacional, Cruzeiro, quiçá Fortaleza. Mas o São Paulo está ali, sexto, quinto, por razão, ali. Tá? Agora, está faltando criatividade. Criatividade ao meio campo, principalmente. E os jogadores do ataque não vivem uma boa fase. Quanto à pergunta do Felipe Leite, o São Paulo está sendo prejudicado? Está, assim como estão sendo prejudicados vários outros times e, ao mesmo tempo, dependendo do jogo, beneficiados. Porque a arbitragem brasileira é um lixo. É o pior momento da história da arbitragem brasileira, na minha opinião. Faltaram dois elogios, se vocês me permitem, em relação a jogadores. O Rafael foi muito bem ontem e esse Alan Franco, um animal, um monstro, melhor jogador em campo, aniquilou o Hulk, mordeu o Hulk, brigou com o Hulk, ganhou quase todas as divididas. Parabéns a esses dois jogadores do São Paulo. Muito bom. Pensou pequeno, hein? Mas ele tá batido, hein? Aí ele chutou o balde no fim aí, porque o torcedor de São Paulo está carregando tanto o time nas costas, que está incentivando tanto, que está lotando tanto o estádio. Ouvir isso do próprio treinador, na minha opinião, dá uma murchada. Quer dizer, então, na opinião do Zubeldia, para tentar dar uma desculpa pela eliminação da Copa do Brasil, ele fala que, olha, quando eu cheguei, se falasse que chegaríamos até as quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores e no G6 do Brasileiro, seria uma boa notícia. Boa notícia uma ova, o São Paulo já é atual campeão da Copa do Brasil. Tem chance de ir adiante na Libertadores. E no Brasileiro, tem nada definido ainda. Matematicamente, faltando 13 jogos, dá para fazer tudo. Mas esse discurso aí de conformismo por causa de uma eliminação, eu acho que dá uma murchada, para não falar outra palavra aqui, no coração do torcedor do São Paulo. Pelo menos é o que eu senti ouvindo essa declaração no final, Silvio. Concordo contigo, e para mim faltou futebol para os dois times nos dois jogos. E quem errou menos, classificou. E quem errou mais foi o São Paulo no primeiro jogo, que tomou aquele gol no finalzinho que não era para ter tomado daquele jeito, poderia até ter aberto o placar com o Lucas. E aí no jogo de ontem, assim, sem a bola, pensando pelo ponto de vista do São Paulo, tá sem a bola, para mim o São Paulo foi bem, depois de 10, 15 minutos ali de muitos ataques, ali o Hulk inspirado, tal, o São Paulo conseguiu se achar e controlou o jogo. O Atlético ficou irritado, a torcida ficou irritada, só que faltou ao São Paulo um detalhe: jogar futebol. Quer dizer, marcou bem, subiu as linhas, como se fala hoje, interrompeu o Atlético Mineiro de qualquer tipo de contra-ataque. Mas na hora do vamos ver, de trabalhar, faltou inspiração, criatividade, meio campo. Os três principais jogadores do ataque não estavam bem, o Lucas, o Caleri e o Luciano. E o São Paulo foi eliminado por conta disso. Vamos falar dos lances polêmicos agora ou depois, diretor? Agora. Então vamos lá. Eu já vou rapidinho falar para vocês. Para mim, não era para ter expulsado no começo do jogo lá como é que chama? Júnior Alonso. A gente não tem o lance. A gente não tem o lance, mas o Júnior Alonso, né? Que matou a jogada no contra-ataque do Wellington Rato. Por quê? Para mim, além de estar muito longe do gol, já estava chegando a cobertura do Fux, se eu não me engano. Então, para mim, ali a jogada ia ficar embolada do mesmo jeito. Eu não expulsaria. E pênalti no Caleri no final da partida não dá para pedir, né? Ah, mas cortou o Caleri. É acidente de trabalho. Você pode quebrar a perna jogando futebol e não ser falta. Para mim, lance totalmente casual. Não dá para reclamar da arbitragem. Eu queria brigar com o Silvestre, criar pelo menos uma certa animosidade aqui, contrariar alguma coisa, mas ele tá falando... Eu posso fazer um tipo aqui, defender as cores do meu tricolor. Também não é o caso. Roubaram o São Paulo. Também não é o caso, mas eu concordo em 100%, 101% em relação ao que ele disse, né? O Júnior Alonso não era para ter sido expulso, porque além de estar muito longe do gol, já tinha o Fux na cobertura, estava mais perto da bola do que o próprio jogador de São Paulo. Que vinha ainda cambaleando. Já vinha cambaleando, não ia estar inteiro na velocidade. Então, assim, típico lance de cartão amarelo. E o do Caleri, pelo amor de Deus, eu gosto do Caleri, sou fã do Caleri, acho um dos melhores homens de frente do futebol brasileiro, atuando no futebol brasileiro, mas chorar do jeito que ele chorou ali no final do jogo, é não saber perder. Mas vou defender o choro, não o choro do Caleri, mas depois do jogo, além do choro, ele falou muito bem, o São Paulo tá jogando nada. Na parte final do jogo, teve a melhor chance do São Paulo, o Lucas perde, e teve o gol do Atlético no acréscimo, numa bola parada, como disse o Zubeldia. Eu acho que o Zubeldia tem total consciência
do que é o São Paulo, mais do que o São Paulino hoje, né? O Zubeldia, quando assume o São Paulo, ele assume o São Paulo que tinha perdido do Novo Horizontino em casa pelo Paulista, eliminado. Tinha perdido os 2 jogos iniciais do Brasileiro, tinha perdido o jogo inicial da Libertadores. Esse foi o time que ele herdou. Mais do que isso, mesmo o São Paulo campeão do Dorival, não era o time que não ganhava fora de casa, que tomou de 5 do Palmeiras, que foi eliminado na Sul-Americana. É o mesmo time. É praticamente o mesmo time. Qual titular o São Paulo ganhou do ano para outro? Só os emergenciais, por conta das lesões. O Luiz Gustavo, o Bobadilha, né? Ferreirinha, talvez. O Ferreirinha, acho que tal. O Ferreirinha foi uma. Esse é um bom ponto, Marcinho, porque eu acho que o Ferreirinha foi uma sacada do Zubeldia no momento da temporada para deixar o time mais imprevisível. E ele se machucou também. Então, o São Paulo tem mais ou menos isso. É um time que não tem. E ter os seus limites claros não significa ser um time ruim, pelo contrário. Ter os seus limites claros, você pode fazer mais com os mesmos jogadores. E acho que o que o São Paulo precisa fazer daqui para frente é ter a consciência dos seus limites para tentar avançar contra um time mais forte que é o Botafogo e tentar se manter entre os 6 do Brasileiro. Na cabeça do técnico está muito claro isso. Talvez na cabeça dos torcedores não esteja. E ontem, além dessa questão do o São Paulo estagnou, o São Paulo chegou ao seu limite e tudo mais, e essa que é uma conclusão talvez tardia do torcedor, tem a questão eterna que é o mantra dessa eliminatória em relação à comissão técnica. O Zubeldia demora muito a mexer. O Zubeldia não sei. Por que ele demora a mexer? Porque ele é teimoso ou porque é muito difícil mexer nesse time, nesse tipo de confronto? Como foi difícil para o Milito mexer, né? Mesmo com algumas situações. Então tem essa situação de agora ter uma espécie de... E a mexida do Zubeldia no jogo de ontem, a grande surpresa do jogo foi o cara que mais funcionou no campo. Foi o Lisieiro. Ninguém esperava que o cara jogasse, o cara foi o melhor jogador do time. Meteu a bola para o Luciano fazer o gol, ganhou todos os rebotes, dominou o meio de campo ao lado do Luiz Gustavo. Então eu acho que cair na real é bom. A armadilha dessa história, que já estava prevista desde o início no calendário, é que domingo tem jogo pelo Brasileirão contra o concorrente direto pela 6ª vaga, e na 4ª tem o Botafogo, que é o melhor time do Brasil hoje, no Newton Santos. Não tem moleza, né? E acho que o que aconteceu na Copa do Brasil ano passado foi uma dádiva, valeu até tatuagem para algumas pessoas, uma dádiva, que não representa a força do São Paulo nesse momento. O São Paulo está num caminho de reconstrução, de clube e de time. E é como o Massini sempre fala, acho que o Massini viu muito isso em relação ao Palmeiras, e ele observando de longe, ele percebe que o São Paulo tenta reagir. E a melhor maneira de reagir com limites é você insistir num trabalho. Porque senão você começa tudo de novo. Então o torcedor do São Paulo tem que ter um pouco isso em mente. Saiba conviver com os limites e se envolva com os limites do seu time, como você fez nesse tempo todo. Essa é a questão para o São Paulo aqui para frente. Ser eliminado pelo Atlético do jeito que foi, não é nenhum vexame, desprezo. O São Paulo perdeu a classificação quando tomou o gol. Eu estava assistindo o jogo ao lado da minha filha caçula. Falei, São Paulo está eliminado. Uma bola do Batalha entra. Porque o futebol é assim, uma eliminatória é assim. Você perdeu em casa, a última bola, acabou. Por mais que o jogo de ontem tenha tido uma oportunidade aqui, uma oportunidade acolá, né? Então eu acho que isso ninguém... não existe, ser eliminado dignamente, comemorar a eliminação. Ela traz sequela, sempre traz, por isso é importante a tentativa de recuperação o mais rápido possível, mas que, primeiro, o ano não está perdido, o Caleri falou, mas só que tem que reagir rápido, porque quarta-feira tem a decisão do ano. E o time, ele tem a sua dignidade dentro da limitação, ele não está entre os principais times do Brasil, lamentavelmente. Ele já foi o principal time do Brasil, não é há muito tempo, e não foi o título da Copa do Brasil que colocou o São Paulo no rol dos melhores. Está claro isso. E o torcedor talvez tenha ficado iludido
pelo título, com a trajetória contra os principais rivais e pelo início do trabalho do Zubeldia. Acho que o Zubeldia é um pouco responsável por isso, porque ele colocou o time, ele colocou a ilusão com uma campanha surpreendente nas duas Copas e no Brasileiro que seria possível competir com todos os melhores nas 3 frentes. E não é. São Paulo não tem jogador para isso, lamentavelmente. Muito bem, o Kodoji aqui está falando o seguinte, Massa, o Lucas vem deixando a desejar em várias partidas desse ano, e não dá para culpar o esquema, porque ele já jogou em todas as posições favoráveis. De fato, jogou no meio, do lado, por dentro, por fora e tudo mais. Essa é uma questão. Ontem ele jogou na esquerda, o Zubeldia inverte ele para a direita para ele escapar do Saravia e enfrentar o Arana, que marca pior, que estava desgastado, não funcionou. E vai para a terceira opção, ele por dentro com o Luciano no 3-4-3, no centralizado. Eu queria até saber como o Massa acha, porque o Lucas é o melhor jogador do São Paulo. E não é um jogador capaz de decidir jogos sozinho. Como muita gente acha. Decidiu, né? Já decidiu. Contra o Corinthians no passado, aquele jogo ele jogou nada. Não, ele jogou muito bem. Mas o São Paulo, aquele jogo, coletivamente, fez um jogo monstruoso. Não, claro que sim. E quem fez o 1-0, cortou para a esquerda, botou na gaveta, foi o Rato. Eu sei, mas... É um jogador sem os seus símbolo limites. daquilo, a chegada do cara mudou. Ele não vai fazer isso todo jogo, né? Vários momentos. Nem na seleção, né? E o Murilo aqui fala, tudo bem, me desculpe, ele fala, viu, Massa? Mas se o técnico não busca algo diferente no meio do jogo para tentar reverter a situação, ele está fadado ao fracasso. Nada explica a demora nas trocas. Isso está pegando. O quanto o Zubeldia não troca, o Ronaldo falou, não tinha com quem trocar, e tarará e tudo mais. Mas eu entendo a crítica de muita gente, porque fica a impressão que o time não fez nada, que o time meio que se rendeu ao que estava acontecendo. Olha a bola aí. Você entendeu? Não, eu entendo, compreendo. A minha visão do jogo, ela passa sim pela troca tardia. Mas antes o Arnaldo me coloca a questão do Lucas. O Lucas é um jogador diferente do que, por exemplo, para mim ele é o mais diferente do São Paulo, né? Alguma folga. Em termos técnicos, ele é mais diferente. Agora, ele não está bem. Ele não jogou bem. Ele não está bem. A jogada foi criada para ele decidir no Morumbi e a bola saiu, cara. Isso também acontece com jogadores, sabe? Tá. O ano inteiro aqui falando do Veiga em má fase, né? Que tá voltando agora. A oscilação de jogadores importantes, cara. Isso é da construção do jogo, do time, né? Às vezes eu sou inquirido, até na minha live raiz, quando as pessoas falam assim pra mim, o que é que você viu no Zubeldia, não sei o que. Cara, é absolutamente perceptível o crescimento do São Paulo com o Zubeldia. É perceptível. A forma como ele recupera jogadores. O Lisieiro estava numa prateleira empoeirando. Certo? Tô errado eu? Não tô. Ao contrário. O Ferreirinha era uma opção descartável. Alan Franco era reserva da reserva. O Eric, que entrou ontem, que apesar da finalização ruim dele, chegou a decidir jogo pro São Paulo, no Morumbi agora, recentemente. Entrar e entrar bem. Então, fazer melhor com o que se tem à disposição diante de um orçamento limitado mostra que o trabalho é bem feito. Porém, mostra também que este comandante está em evolução. E ele precisa também acompanhar essa evolução. Porque isso é natural de um organismo vivo, que é o jogo de futebol. Então, assim, ele poderia ter mudado antes? Acho que poderia sim. Eu acho que o São Paulo explorou pouco o fato do Atlético ter 3 jogadores exauridos em campo. E quando ele percebe com a saída do Otávio, porque até ali o Atlético estava melhor no jogo, São Paulo não estava conseguindo jogar. Quando sai o Otávio e vem o Batalha para o meio, ele coloca um terceiro zagueiro, aquela situação traz o São Paulo para o jogo de novo, né? De novo não, efetivamente para o jogo. Então, eu diria, eu lá em casa poderia ter pensado numa mudança ali. Eu falei, eu vou colocar um homem a mais no ataque, que é o Luciano, vou trazer o Lucas por dentro e vou colocar mais força do lado. Mas qual treinador faria uma mudança dessa aos 20 minutos do primeiro tempo? Entendeu? Você precisa ser um treinador que está há muito tempo ali, que conhece tudo, as reações. Ou seu Diniz. Entendeu?
Talvez, entendeu? Aí com, né, ônus e bônus, ok? Sim. Porque achei que ali era a hora de... Mexe rápido, não? Hã? O Diniz não costuma mexer rápido. Não, enfim, mas vamos pensar. Porque ali eu achei, ali eu falei, pô, São Paulo tá com chance de fazer o gol, de ganhar o jogo, né? Porque o Atlético sentiu muito a saída do Otávio. O Batalha demorou para entender o que estava acontecendo e vai para o intervalo com o São Paulo, se não melhor, com... Já comenta aí, deixa a sua opinião. Se você acha que o Zubeldia deveria mudar o time do São Paulo. E eu disse isso no vídeo mais cedo. O principal problema para o São Paulo é criação, como a gente viu aí no vídeo. O time do São Paulo é um time realmente muito coeso, é um time que luta, que marca bem, que tem até uma saída de bola ok. O grande problema hoje do time do São Paulo é criação. O São Paulo teve uma época do Rogério Ceni, na época do Diniz, que era um time que pecava na finalização, criava muita chance, mas não fazia o gol. Hoje é o contrário. É um time que não cria praticamente nada. E por que não cria praticamente nada? Porque o nosso 10 é o Luciano. Isso aí quebra totalmente. Eu tava assistindo, eu não canso de falar aqui, eu assisti Juventude e Corinthians. O Garro destruiu a partida. Um meia que organiza o time do Corinthians. E aí você pode vir falar: ah, mas o Juventude não é o Atlético Mineiro. Vocês acham que qual time está mais fechado? O Juventude jogando na Arena Corinthians ou o Atlético Mineiro jogando em casa? Qual desses times está mais fechado? E o Garro acabou com o jogo. Ele encontrava espaços onde outros jogadores não enxergam. E é isso que falta para o São Paulo. Um jogador que dê dinâmica ao meio de campo. Um jogador que enxergue espaços que jogadores comuns não enxergam. E o Luciano, ele é um jogador comum. Como meia, ele é um jogador medíocre. Medíocre. Como segundo atacante, ele é um bom jogador. Mas um jogador comum. Ok, beleza. Ah, um artilheiro do time, né? Conversa fiada. Conversa fiada. Os principais momentos do Luciano com a camisa do São Paulo foram fazendo dupla de ataque com o Brenner, fazendo dupla de ataque com o Pablo e fazendo dupla de ataque com o próprio Caleri no início da era Rogério Ceni. Não como meia, porque ele não é meia, ele não tem dinâmica de meia, ele não tem visão de meia, ele não tem inteligência de um meia, ele não tem drible de um meia. Ele é um segundo atacante atuando na posição errada. E o que mais me revolta é o Zubeldia sacrificar o Lucas. Ontem a classificação passou muito pela escalação do Luciano. Por quê? O Lucas, ele estava recebendo uma dobra de marcação. Toda vez que o Lucas pegava a bola pelo lado, tinha dois jogadores marcando ele. Se isso acontece no meio de campo, se o Lucas tá atuando pelo meio e acontece uma dobra de marcação no meio, sobra alguém nas pontas. E isso era o certo a se fazer. Você atuar com dois pontas para dar amplitude ao time. E eu acho até que não era o Rato esse cara, porque o Rato ele é um meia ponta, ele tende a vir de fora para dentro. Para mim tinha que ser um ponta, aquele que fica pisado lá na linha lateral, o Eric mesmo e o William Gomes. Os dois pisaram na linha lateral para dar amplitude pro time. Você traz o Lucas pro meio, porque se os caras dobrarem no Lucas, você tem dois pontas abertos pro Lucas dar essa bola. E esses caras vão ficar no 1 contra 1. E aí o cara pode ir para cima, pode levar pro fundo, pode cruzar na área. Os espaços aparecem. E eu não entendo essa insistência em continuar com o Luciano. O Luciano não tá rendendo nada. Ah, mas o Lucas também não tá rendendo nada. O Lucas é o único que tenta alguma coisa. Ele pega a bola, ele tenta arrancar. Ele pega a bola, ele dribla, os caras fazem a falta. Ontem ele pegava a bola e dois caras chegavam e ripavam nele. E não encostava ninguém pra fazer uma tabela. Ah, mas o Caleri não tá fazendo nada. O Caleri não recebe uma bola. Qual foi a última bola que o Caleri recebeu pra finalizar nos últimos 3 jogos? A última bola que o Caleri recebeu... Eu não vou falar nem chance clara, que o Caleri não recebe chance clara. Tô falando que a última bola que o Caleri recebeu com boa possibilidade de finalização. Ele não recebe porque o São Paulo não cria, porque o Luciano não cria. Agora que você tá sem o Ferreirinha, cara, toda a criação do São Paulo,
depende dos volantes do São Paulo e dos zagueiros do São Paulo. Olha o gol que o São Paulo fez contra o Nacional. Uma bola direta do Alan Franco pro Caleri, que deu pro Bobadilla e fez gol. A bola não passou pelo meio de campo. Essa bola tem que vir do meia, gente. Sabe quantas assistências o Luciano tem na temporada? O Luciano é o meia do São Paulo, camisa 10. Sabe quantas assistências o Luciano tem na temporada? Nós estamos em setembro. O Luciano tem uma assistência na temporada. Uma assistência na temporada. Isso é inaceitável para um meia que veste a camisa 10. Ah, mas ele tem um monte de... Ele meteu gol no Paulista. Fez um monte de gol no Paulista. E pior, fez um monte de gol em partidas ridículas. O jogo que ele fez contra o Tajeres foi uma aberração. E ele achou aquele gol no final do jogo. O jogo que ele fez contra o Red Bull Bragantino foi outra aberração. E ele fez aquele gol do pênalti que ele mesmo errou o pênalti. Não dá para passar a mão na cabeça. O Luciano, ele teve os seus bons momentos atuando como um segundo atacante. Beleza. Prova disso é que quando o Lucas chegou, a primeira coisa que o Dorival fez foi colocar o Luciano no banco. É a primeira coisa que o Dorival fez. Porque ele sabia, pô, eu vou colocar o Lucas no meio, pro Lucas zaralhar o meio de campo dos adversários. E o Dorival não tinha peças, dois extremos. O time do Dorival era um time que construía por dentro. Era um time que construía por dentro. Faria sentido colocar o Luciano se o São Paulo não tivesse o Lucas. Se o São Paulo jogasse com Luciano, o Wellington Rato e Nestor. Faria sentido, porque o time teria que construir por dentro e o Luciano tem um bom passe, tem uma boa troca de passe, uma boa técnica para fazer 1-2, para fazer uma tabela. Ele consegue fazer isso. O que o Luciano não consegue fazer e o que o São Paulo precisa hoje é de organização, é de visão de jogo, é de acionar os pontas, é de acionar o Caleri, é de enxergar isso. Ele não tem essa característica e nem o Lucas. O Lucas também não tem, mas o Lucas ele cria driblando, ele vai pegar essa bola, vai arrancar e vai desmontar o bloco da defesa adversária driblando. Não é algo difícil de se entender. Não é algo difícil. O Zubeldia necessita urgentemente tirar o Luciano e mudar esse time. Ou você traz o Lucas pra dentro, coloca, pô, pra mim, traz o Lucas pra dentro e coloca 2 pontas. Coloca o William pra jogar. Ah, vai queimar o moleque. O William, pra mim, o William tá mais pronto que o Antony enquanto o Antony subiu. Eu não tô falando que o William é melhor. Eu não tô falando que o William vai ser mais jogador que o Antony. Eu tô falando que o William, ele está mais pronto, mais maduro. Ele me parece um menino mais centrado. O Antony, quando subiu, parecia ainda muito franzino, muito garoto, meio perdido. O William não tem essa característica. Me parece um menino muito mais centrado, muito mais maduro. Mais ou menos como um Estevão. Um menino que já sabe o que fazer. Coloca o moleque pra jogar. Não tem o Ferreirinha? Coloca o William. Pô, dá oportunidade pro Eric. O Eric erra, mas o Eric tenta. O Eric dá profundidade. O Eric, sabe... Tem que mudar. Com esse futebol, o São Paulo não se classifica para Libertadores no ano que vem no G4. E nem passa pelo Botafogo. Deixe a sua opinião, deixe o seu comentário. Eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus até o próximo vídeo. E valeu.